Pessoal, boa noite a todos. Vamos lá. Nós iniciamos, né, nós fizemos uma introdução rápida, né, aos processos de fabricação, correto? Passamos, né, rapidamente por cada processo. Na semana que vem, né, o professor Christian vai aprofundar cada processo, né, processo de fabricação. Muitas vezes não é interessante para alguém, para alguns de vocês, né, tá? Então eu dei uma pincelada, né, a semana passada, com relação aos principais processos de conformação mecânica, né, ou conformação plástica, certo? E nós fizemos uma pequena introdução à soldagem, né? Então é muito importante a gente conhecer, primeiramente, o material que você tem em mãos, né, certo? Para você ter a intimidade durante todo o processo, né? O processo de montagem, fabricação e soldagem, para você estar verificando aí as conformações, aí as deformações, desconformações que acontecem durante, né? Durante todo essas tarefas que nós fazemos no dia a dia, tanto na construção de um determinado equipamento, né? Ou uma determinada estrutura, ou muitas vezes, né, numa montagem, né, ou diretamente numa soldagem. Então a gente fez a introdução com relação aos processos de soldagem, a introdução à soldagem e, né, e foi dando exemplo, né, de segmento por segmento, né, quais os processos habituais, né, escolhidos por cada processo. Deu exemplo de segmento ferroviário, aeronáutico, automobilístico, né? Então a gente foi pincelando e foi escolhendo os processos mais usados no dia a dia, né? Por escolhas muitas vezes por produção ou muitas vezes por posição de determinada união ali, uma posição de soldagem, né? Eu faço a escolha, então de repente por isso, né? Ou muitas vezes pela espessura, né? Pela espessura do processo, ou até a geometria da junta, né? Certo? Então a gente viu que muitas vezes os processos ainda muito usados dentro de uma fábrica, por exemplo, né? Ainda temos aí processos mais robustos, né? Que envolvem produção, né? Um volume de produção. Então nós temos aí processo de arame tubular, processo MIG-MAG dentro de uma fábrica, certo? Arco submerso, tá? Então, dentro de uma fábrica, eu preciso estar sempre ponteando, né? Ou preparando a junta para soldagem, então eu vou pontear ou muitas vezes optar por fazer a raiz, né? Nós chamamos que é o primeiro passe dado, né? Aquela união. Então, muitas vezes o que acontece? Então, eu estou fazendo só uma revisão do que a gente viu a semana passada, né? Então, normalmente, dentro de uma fábrica, né? Então, eu tenho um processo mais robusto. A gente sabe que nós temos o primeiro passo, dentro de uma fábrica eu tenho um processo mais robusto. Então, eu já vou dar raiz e reforço aqui, né? Com um processo mais robusto. Eu posso muito bem escolher para aços ferrosos, né? O processo MAG ou arame tubular. Isso para raiz. Então, na fábrica é diferente, né? É diferente no campo, né? Porque no campo os processos mudam, né? A escolha do processo é diferente, né? Então, na fábrica eu estou aqui, eu faço raiz e reforço de raiz, né? Primeiro passo dado a uma peça que vai ser soldada, né? Que já está sendo soldada, eu chamo de raiz o primeiro passo e faço com os processos, né? Um processo mais com volume mais de produção. Então, MAG, eu posso fazer escolha de um processo MAG ou arame tubular, certo? Eu vou encher dentro da fábrica, fazer o enchimento, né? E o acabamento, muitas vezes, com um processo bem robusto, né? Que é o arco submerso. Então, o processo de arco submerso, por exemplo, num passe, de repente eu posso até fazer aqui e acabar a peça. Normalmente,
normalmente quando eu faço a escolha, ou faço a opção, né, arco submerso, certo? Eu estou falando aí de um volume aí de 3/4, de uma espessura de 3/4, né, para cima, tá? Para cima. Então, 3/4 para baixo, eu prefiro, talvez, não trabalhar com arco submerso. Eu posso trabalhar diretamente com o processo arame tubular, né? Ou MAG, certo? No campo, pessoal, no campo, eu já tenho um processo na raiz diferente. Então, eu já faço a opção por um processo TIG na raiz. No campo, dificilmente eu vou estar trabalhando com espessuras muito grossas, né? Então, no campo, normalmente você tem uma espessura menor, né? No máximo aí 5/8, né? De 5/8 para baixo, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma tubulação, um tubo, eu opto pela raiz na TIG ou até, de repente, conforme o schedule, né? Eu faço raiz, enchimento e acabamento na TIG. Mas o que é mais comum você encontrar no campo, né? É você encontrar eletrodo e TIG, certo? Então eu tenho aqui o enchimento e o acabamento com o processo eletrodo revestido. Então, dentre todos os processos mais conhecidos que nós temos, né? Normalmente nós trabalhamos com esses quatro processos que eu estou citando agora para vocês, tá? Isso é muito comum, tá? Se eu for trabalhar com tubulação, né? Eu tenho duas opções, certo? Tá? Isso não é só em fábrica, não. E nem, desculpa, em campo ou em fábrica. As minhas duas opções normalmente é eletrodo e TIG, tanto na fábrica como no campo. Ah, eu vou fazer alguma intervenção, vou fazer algum reparo, tá? Então, também, muitas vezes, eu utilizo TIG e eletrodo. Ah, vou fazer uma intervenção, por exemplo, numa tubulação, vou abrir, fazer um reparo. Pessoal, normalmente, nós optamos por fazer um reparo com um processo que me dá uma garantia de uma boa soldabilidade, né? E também uma solda que tenha, né? Que eu vou ter ali uma boa tenacidade e uma boa ductibilidade ali no reparo. E eu vou fazer o reparo somente de uma vez. A minha intervenção é única. Então, eu tenho um controle melhor quando eu faço com o processo TIG. Então, lembre sempre o que você tem em mãos primeiro, né? Que tipo de material que você tem, né? Então, lógico, dependendo o que você tem em mãos, você vai escolher um desses processos, certo? Se você estiver em campo, você não tem muita opção, a não ser TIG e eletrodo. Em fábrica, você tem a opção de todos os processos. Porém, não é usual, né, os processos TIG e eletrodo dentro de uma fábrica, certo? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente, pessoal, quando eu faço raiz, né, muitas vezes eu faço a raiz, principalmente dentro de fábrica, né, por cima. Ou seja, minha intervenção é aqui, certo? Tá? Então, eu não fico preocupado se essa raiz ela vai sair totalmente perfeita. A intenção dessa raiz, né, é para fazer um back, tá? Um suporte aqui, um suporte para que venha o processo mais robusto, que é o arco submerso. Então, quando é assim, né? O que eu faço internamente? Por exemplo, numa virola. Nós estamos falando de uma virola ou uma chapa, por exemplo, né? Certo? Uma chapa que eu estou emendando, por exemplo. Então, do outro lado, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui e fazer um arrancamento aqui, né? Eu faço um arrancamento do outro lado, certo? Arranco a raiz e começo tudo de novo.
Então, muitas vezes em fábrica, eu utilizo um processo para fazer raiz simplesmente para suportar a solda que vem em cima, que vem em enchimento. É diferente no campo, tá? No campo eu não tenho essa opção, então eu faço a raiz e ela é definitiva. Então a minha preocupação no campo, muitas vezes, é que se eu optar por fazer no eletrodo a raiz, né, com tudo no eletrodo, eu vou, não, a minha raiz não vai sair tão perfeita assim, tá? Então essa, agora com a TIG eu tenho uma garantia de que a raiz vai ficar definitiva e eu vou ter, com certeza ali, não vou precisar reparar a raiz. E muitas vezes quando eu faço a opção pela TIG, normalmente, na maioria das vezes, é porque eu estou trabalhando com tubulações, tá? Porque eu não tenho acesso, então eu tenho que garantir que a raiz fique definitiva, ou seja, eu faça e não remova ela, ok? Aí voltando para cá, né? A gente comentou aqui sobre soldabilidade, né? Soldabilidade entre os materiais, né? Entre a união dos materiais, né? Então eu posso muitas vezes fazer uma soldagem, ou fazer uma união numa soldagem, né? No campo ou em fábrica. Eu posso fazer essa união com dois materiais similares, certo? Os materiais são similares entre si, certo? Então, essa união aqui, né, o metal de base que eu tenho, o material que eu tenho, por exemplo, né, na peça A e a peça B, é o mesmo material. Então, a solda é homogênea, certo? Tá? Então, eu tenho aqui um processo aqui, uma união similar, de dois materiais similares, certo? Então, vou fazer a união aqui e a soldabilidade desse processo, muitas vezes, dependendo da escolha desse material, né, vai ser ótima, né, ou vou ter problema muitas vezes devido à microestrutura do material. Quando eu faço, muitas vezes, eu também posso também estar fazendo uma união, né, fazer a união, por exemplo, de dois materiais diferentes, né, certo? Eu vou já dar de cara um exemplo que é muito comum, né, é a gente trabalhar com eletrodo, desculpa, com o inox, né, e aço carbono, certo? Então, eu tenho que fazer a escolha aqui do metal de adição que atinja, né, que faça uma solda, uma boa soldabilidade desses dois materiais diferentes. Então, aqui eu posso ter aço carbono, né, e aqui eu posso ter inox, né, certo? Então, eu dentro da minha receita, né? Eu tenho que ter uma receita, tenho que contratar uma pessoa que tenha know-how para fazer essa receita, né? Esse procedimento, né? Normalmente aqui a gente conhece como inspetor de solda, né? Nível 2, o cara que tem o conhecimento de normas, normativos de código de fabricação, e ele elabora uma receita para essa soldagem que ela tem aqui, no caso aqui, né, são juntas dissimilares. De um lado eu tenho um material, uma microestrutura, e do outro lado eu tenho outra microestrutura, certo? Então, normalmente, eu procuro sempre um profissional que me faça, que elabore esse documento, esse procedimento, essa receita de bolo, né, para mim fazer a soldagem, ok? Então, a soldabilidade, né, nós já comentamos isso na outra aula, ela exatamente, ela tá envolvida com a microestrutura do material, certo? E a microestrutura está envolvida com a composição química de cada material. Isso nós já sabemos, né? Então, a estrutura metálica, a gente está falando aí de aços de baixo carbono, correto? No caso, com relação à parte estrutural de plataforma, já envolve um aço diferente, uma microestrutura diferente devido à situação que eles estão, que normalmente a plataforma trabalha, né? Tá? Numa área, num ambiente agressivo. Aí sim, eu preciso de um aço aí que tem uma microestrutura que
que vamos dizer, seja favorável à não corrosão, né? Então, é diferente no caso de plataforma de petróleo, tá? Agora, as estruturas metálicas normais, normalmente são de aços de baixo carbono. O que nós aconselhamos, né? Normalmente, em reparos, principalmente em caldeiras, lógico, não na estrutura, né, de suporte da caldeira, mas a estrutura principal da caldeira, né, é TIG e eletrodo, tá? Tenho várias e várias receitas, né, de soldagem, né? Por quê? Porque envolve vários tipos de microestrutura, né? Tá? São aços ligas, né? Tá? Então aí tem uma variação aí dependendo da pressão, temperatura, né? Etc, etc. Tá? Então normalmente são espessuras acima de 1 polegada, normalmente. Então depende muito a pressão de trabalho desse vaso, né, e temperatura. Então, quando nós falamos em vaso de pressão, normalmente a gente está falando de aço liga. A gente já comentou da outra vez que aços baixo carbono, médio e alto carbono, normalmente, né, nós encontramos poucos, né, é muito pouco usado em vasos de pressão, né, só em pressões menores, pequenas, né, certo? Pressões de trabalho menores. Então, a gente está lembrando, né, que na aula passada a gente já falou sobre isso, né, que o principal fator que afeta a soldabilidade é a sua composição química, né, ou seja, a sua microestrutura, né, a sua estrutura cristalina, né, que é aquelas fases, né, CCC, CFC. Então, cada material já tem a sua estrutura cristalina, né, já formada, finalizada, né. Então, se a gente lembrar a metalurgia aí, no final a gente já tem uma microestrutura formada. Nesse caso aqui dessa tabelinha, pessoal, a gente já tem uma visão geral, né, do que nós podemos encontrar no dia a dia com relação à soldabilidade de cada material. Observem que os baixos carbono, a gente já deu o exemplo lá de 1020, né, pelo SAI, ou A36 pela ASTM, é ótima soldabilidade. Basta simplesmente eu tirar a umidade, né? Se você estiver trabalhando, de repente, em Cubatão, que a umidade é alta, perto de praia, essas coisas assim. Então, basta eu chegar no meu trabalho, tira a umidade ali, faço uma chuveirada por cima ali, tira a umidade e já inicia a minha soldagem. Então, dificilmente eu vou encontrar uma trinca, só se eu provocar. Com relação aos médios de carbono, já estamos falando aí, né, que é regular, ou seja, pode ser de boa a regular, na verdade. Então depende muito da porcentagem de carbono envolvido nesse metal de base. Quando nós falamos de regular e difícil, nós já lembramos que nós temos receitas especiais, né, que envolve um pré-aquecimento, né, um controle do aquecimento dos passos, da temperatura dos passos, que nós chamamos de controle de interpassos, né, e muitas vezes no final acabou a soldagem, eu ainda continuo com pós-aquecimento, né, justamente para que não tenha durante a soldagem ali nenhum inimigo da solda, né, o hidrogênio, né, fica ali. Então tem o pré-aquecimento justamente para que esse hidrogênio que está ali em volta ali durante o ambiente ali, ele saia da poça de fusão, né? Dê tempo suficiente para que ele saia da poça de fusão. Então, quando nós trabalhamos com esse tipo de material, e justamente aí nós colocamos os aços ligas, né, que normalmente o pessoal trabalha com vaso de pressão e caldeira, né, materiais que envolvem temperatura e pressão, já estão aí na situação de soldabilidade irregular. Então, se você topar com um material de base como esse, você já sabe que vai ser exigido pré-aquecimento. Então, eu tenho que fazer esse pré-aquecimento antes de iniciar a soldagem. Cumpro todos os procedimentos certinho, e isso nós vamos ver depois, né? A gente vai finalizar nosso papo depois abrindo uma receita e conversando sobre a receita aqui, que é a IPS. Ferro fundido, ferro maleável, nodular, cinzento, branco. Então, falou que é ferro fundido, a gente já viu lá
no diagrama ferro-carbono que a porcentagem né, de carbono é elevada. Então, já sabemos que é de regular a difícil, certo? Então, eu preciso colocar essa junta, proteger essa junta, o ambiente dela, né? Colocar no ambiente em que não entre vento, né? Ali dentro, né? Nem qualquer intempérie ali dentro, ali, para que durante o processo não ocorra fissuras, né? Ou trincas, né? Que é muito comum em ferro fundido. Esses materiais são muito ligados. O que materiais ligados? Contém composições, né? Porcentagem grandes de cromo, né? Níquel, certo? Então, ferro fundido é muito complicado. Então, eu tive até, depois a gente vai comentar aqui, eu vou abrir um trabalho aqui de uma faculdade aqui, em que vocês vão observar que nós temos algumas microestruturas que elas vão de 100 de pré-aquecimento, muitas vezes chegam até 500 graus de pré-aquecimento. E nós não estamos falando aí de tratamento térmico, nós estamos falando de pré-aquecimento. Isso antes de soldar. Então, o que a gente chama de pré-aquecimento? É uma preparação, né? Uma preparação do material da região ali a ser soldada, né? Dar uma maciada, vamos dizer, na região para que ela absorva o metal de adição sem prejuízo, né? Sem prejuízo ao metal de solda. Aqui nós estamos observando aqui que nós estamos falando do inox, que é o mais comum. Quais os inox que mais nós trabalhamos no nosso dia a dia, que nós mais encontramos? Então nós temos a série 200, né, e a série 300. Ambos são austeníticos. A série 200 dificilmente nós encontramos na indústria, né, no campo industrial de fabricação, né? Nós encontramos muito aí, né, em talheres, né? Algumas coisinhas aí que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é muito usado na indústria, na fabricação, a série 200, austenítica, para talheres, essas coisinhas assim, muitas vezes de casa. A série 300 é o que mais nós encontramos, no caso, principalmente quando nós trabalhamos com a área alimentícia, né? Lembram disso, pessoal? Farmacêutica, tá? Então é onde nós mais encontramos realmente os aços de inox austeníticos. São para soldar uma ótima soldabilidade. Porém, lógico, a gente está sempre lembrando o seguinte, né? Então, em cima de uma receita, de uma boa receita, né? Tem que ter as pessoas atrás dessa receita para fazer a receita ser boa, né? Ficar boa, né? Ficar ótima ou boa, que são os nossos amigos soldadores. Então, muitas vezes, uma pessoa que solda inox, ela tem dificuldade, ela solda aço carbono, mas tem dificuldade para soldar inox, devido à microestrutura do inox, né? A condutividade térmica de cada material também tem muito disso, né? Então, aço de inox, austenítico, ferrítico, né? E martensítico, eles têm uma boa soldabilidade, certo? Só que aí nós encontramos duas ligas especiais de inox. Ele é o duplex e o superduplex, é uma liga especial de inox, tá? Ok? E justamente ela tem uma boa regular soldabilidade, tá? Essas ligas, porque são muito duras, né? Tá? São muito, elas são austenítica, né? Só que tem algo na composição ali que acaba exigindo um pré-aquecimento. Imagina, você dá um pré-aquecimento numa liga de inox. Essas ligas são especiais e elas são muito usadas em plataformas de petróleo, né, devido ao ambiente corrosivo, altamente corrosivo, né? Tá? Então, ela aguenta situações de nós, as ligas que a gente conhece aí, muito usado em processos de transporte, né? De produto, né? Essas tubulações que nós encontramos em laticínio, cervejaria, né? Elas aguentam temperaturas, né, razoáveis, né? E essas ligas especiais de duplex, elas aguentam a corrosão, né? São altamente, né, anticorrosivas, né? Devido à composição, tá? E essas ligas já não são tão boas assim como a série 300 aí que a gente acabou conversando, né? Mesmo sendo uma liga de austenítica. Então ela exige um pouquinho mais na receita de soldagem.
a soldabilidade no geral das ligas, imagina o seguinte, ó, pessoal, nós estamos falando aqui, eu acabei de falar do inox, não foi? Então, nós temos as ligas que nós conhecemos de inox no dia a dia, que são, a gente acabou de falar com o Augusto aí, né, que ele utiliza a série 300, 304, 316, né, que é comum você encontrar no dia a dia. Só que a gente tem as ligas especiais, né? Se nós formos falar aqui de ligas especiais, nós vamos encontrar tanto em inox como as ligas de alumínio que hoje elas estão assim, né, com uma tecnologia muito avançada, tá? Então eu encontro ligas de alumínio que ela tem uma dureza elevada, né, devido à estrutura, o limite de resistência elevado, desculpa, né? Porém são ligas de alumínio, são ligas especiais de alumínio. Lógico que também vai entrar no mesmo assunto do inox. Então eu vou ter boa soldabilidade, né, de ligas comuns de alumínio, certo? Das ligas comuns, porém essas ligas especiais elas também vão exigir algum procedimento especial para soldagem. Lembrando que até a máquina, né, qualquer máquina de solda que eu faço na soldagem de alumínio, então tem que ter, né, uma rampa legal, né, certo? Não é uma máquina comum que nós utilizamos, certo? Tem que ter alta frequência a máquina, ela tem que possuir alta frequência devido né, ao esforço ali a microestrutura do alumínio, né, que é diferente, né, das outras microestruturas, tá? Então, para romper isso, eu preciso estar soldando aí com alternada, né, alta frequência. Então, depende muito, então, o que nós temos na mão. Resumindo, vocês têm aqui estão aqui em diferentes cursos aqui, né, treinamentos conosco aqui, porém, o assunto é o mesmo, né? O assunto é soldagem, certo? Então, lembrando vocês que nós temos, com relação a isso, a parte do metal de solda, né? Que é a microestrutura formada ali com o metal que foi adicionado, certo? Esse metal de solda, ele tem que ter a mesma ou similar microestrutura do metal de base. Então, a escolha desse metal de adição, né, seja eletrodo, seja vareta, né, seja fluxo, seja o que for ali que eu estou, o processo que eu fazia a escolha, né, o metal de solda tem que ficar igual ou similar. O que muda, o que muda, o que faz essa modificação toda no metal de solda, pessoal? Você já ouviu falar daquela palavrinha diluição? Vai depender de cada microestrutura, né? De cada material que vocês fazerem a união ali. E outra coisa importante, o processo. Então, se eu estou com um processo mais robusto, ó, vocês estão com a imagem aí, né? Estão acompanhando a minha tela. Então, nós estamos com a imagem aqui, né, de um metal soldado, certo? Aqui está apontando a zona de ligação, né, entre o metal soldado, as ZTA, e da ZTA ao metal de base. Então, pessoal, quando nós fazemos a escolha, e também, lógico, vai depender também do metal de base, né, desse carinha aqui, certo? Então, essa região aqui, pessoal, lógico, se eu tiver um processo mais robusto, né, um arco submerso, ou até um arame tubular, que tem uma poça de fusão enorme, né, certo? Então, conforme o processo de soldagem que eu estiver utilizando, essas áreas, pessoal, vão estar entrando mais no metal de base. Então, se eu estiver com um processo de arco submerso ou um processo de arame tubular, a ZAT, zona afetada termicamente ou zona termicamente afetada, ela pode estar avançando mais, sendo mais estreita ou mais larga, dependendo do processo. O que envolve, por exemplo, pessoal, com relação não só à escolha do volume do processo. Se eu faço a escolha, a energia é maior, não é? A energia é maior. Então, não é porque eu vou lá e eu vou lá na amperagem e aumento a amperagem. Então, já que o volume de solda
é maior, então significa que a escolha do processo, se eu escolher arco submerso, né, eu vou estar escolhendo aí de 400 amperes a 1.500 amperes. As literaturas, né, que nós acompanhamos aí, normalmente nós estamos falando aí de amperagem de 400, a máquina vai de 400 a 1.500 amperes. Então, eu vou ter um volume, né, gigante de energia de soldagem aqui envolvido, certo? Ao fazer a união dos metais de base, certo? Então, esse volume aqui que você vai encontrar aqui também vai ser mais robusto. Então, vai ser mais robusto. E automaticamente, né, essas regiões aqui, né, a zona de ligação vai ser afastada um pouquinho, a ZTA também vai ser afastada um pouquinho. Observem que a ZTA, ela está no metal de base. Se vocês forem acompanhar uma soldagem, certo, no dia a dia, observem que o inspetor de solda, principalmente em vaso de pressão, a grande preocupação quando nós estamos falando de um processo de soldagem é que a dureza deste material, a dureza do metal de solda, a dureza da ZTA, certo? Sejam equivalentes, certo? Então, eu não posso ter nem no metal de solda, nem na ZTA, durezas mais elevadas, né? Vamos dar o exemplo que aqui seja 240 HB, que é Hard Brenner, né? Então, se eu tenho no metal de base 240 de dureza, né, HB, eu vou ter no metal de solda esse parâmetro. Então, deve ser igual ou alguma diferencinha para cima ou para baixo. Mas essa diferença ela não pode ser exagerada maior que, sei lá, que 10, 20%. Se algo fugiu disso, eu imagino que essa dureza aqui seja maior. E isso pode também estar prejudicando, né, o equipamento, certo? Se eu encontrar algo assim num corpo de um vaso, significa que isso eu estou falando após a soldagem, né? Lembrando bem o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Quando eu estou fabricando vasos de pressão, dependendo da classe dos vasos de pressão, eles ainda seguem as receitas normais, né? Os procedimentos normais de soldagem, pré-interpasse, controle de interpasse e pós-aquecimento. Porém, acabou, né? Fiz o vaso, né? Fabriquei o vaso, vou fazer a inspeção. O inspetor de solda vai lá, corre solda por solda, para verificar justamente a dureza encontrada, após todos os ensaios. Esse é o último ensaio antes de ir para o forno. Antes de ir para tratamento térmico, eu necessito das informações, né, da dureza do metal de solda e da ZTA. Justamente, nós estamos falando de vasos classe A e classe B. Então, são os dois vasos que eu tenho que tomar mais cuidado, que exige mais ensaios, porque os produtos que eu utilizo internamente são altamente inflamáveis ou altamente explosivos, certo? Vocês já ouviram falar daquela nomenclatura H2S? Se a gente for pegar lá, né, na parte da química, né, composição, o H2S, se não me engano, é ácido sulfúrico. Então, ele é classificado, se não me engano, na classe A, vaso classe A. Então, ele é altamente, né, devido a ser ácido, é um produto totalmente, né, então, ele em contato com o oxigênio, se eu não me engano, ele pode causar aí um barulho enorme. Então, normalmente, esses produtos, nós até utilizamos vasos com cladeado, com clad. Então, tem o clad justamente, né, para economizar em termos de projeto, né? Então, quando nós trabalhamos com vasos, né, que tem alto risco de explosão ou alto risco de contaminação, algo assim, nós fechamos, o critério é muito fechado, justamente até com relação a isso é feito lá na compra.
Então, até a própria área de suprimentos, né, ela tem que ter um conhecimento na compra, né, ao comprar a matéria-prima, para que essa matéria-prima ela já venha com todos os ensaios pertinentes, né, além dos ensaios mecânicos que são feitos lá, né, na fabricação, além dos ensaios, os ensaios 100%, ultrassom 100%, ou radiografia 100%, para justamente, na hora da fabricação, não ter nada de divergente, né, porque nós estamos trabalhando aí com produtos bem perigosos, tá? Então, observem que, por exemplo, a gente que acompanha muito a Petrobras, a, a Petrobras, além de exigir do fornecedor que ele compre de fornecedores conhecidos, né, homologados por ela não só se satisfaz com o certificado da matéria-prima, ela exige ainda que faça um teste, né, por ponto, né, teste por ponto, para que haja um reconhecimento daquela microestrutura, realmente se comprove que aquela microestrutura não só está escrita no certificado da matéria-prima, mas que também, né, no campo ali, na hora de no recebimento desse material, seja comprovado que realmente, né, nós estamos falando daquele material, e aquele material vai ser fabricado ali num aço, num vaso aí, classe A e classe B, ok? Então, tem essa diferença. E justamente, pessoal, o controle dessa dureza é feita uma atribuição principal de um técnico de solda ou do inspetor de solda antes de ir para o forno, antes de ir para tratamento térmico. Justamente porque, se aconteceu algo durante a soldagem, de repente não houve um pré-aquecimento homogêneo, o soldador se descuidou e também o inspetor também não pode ficar igual um sargento em cima, né? E acabou, de repente, ele também não acompanhou muito o controle ali de amperagem ali que estava na receita, subiu um pouquinho, tal, e acabou a dureza, normalmente afetando a dureza desse material. Então, é feita uma inspeção 100%, né? Lógico, mapeada, né? Não vai fazer 100% da sola, mas mapeia ali uma região, dependendo o código ali exige uma região ali a cada metro, né? A cada um distanciamento, e você mede ali tanto na dureza do metal de solda como na dureza da ZTA, sabendo que você tem a dureza do metal de base, certo? Já é um parâmetro, o metal de base. Então, justamente, tudo isso ocorre no processo de soldagem. Por isso que tem que ter uma garantia na receita. A receita tem que ser uma receita pronta, né? Reconhecida, né? Assinada por alguém ali que tem know-how para isso, que tem um conhecimento técnico para isso, para que a gente não tenha aí, de repente, uma dor de cabeça aí, achando que está tudo normal, chegou lá, você vai encontrar aí, né, algo diferente. Chegou, por exemplo, entrou para tratamento térmico, entrou, deu tudo certinho, né, mediu a dureza, tal, vai para tratamento térmico. Na volta do tratamento térmico, também é exigido, dependendo da classe do vaso, certo? É exigido que faça novamente ali, aleatoriamente, né, as medidas confrontando com o antes, né, e o depois, ok? Tem um item ali, né, tem um requisito ali que fala sobre a dureza do metal de base, né? De cada microestrutura tem uma certa dureza, né? Então, se você medir o 1020 tem uma dureza, se você medir o 1045 tem outra dureza, né? Cada microestrutura tem uma dureza, tá? E isso muitas vezes vem até no próprio certificado, tá? Da matéria-prima. Ok? Então a gente nunca faz assim, não, peraí, vamos lá, vamos correr atrás de quanto que é aquele metal de base, certo? Então isso já vem especificado, tá? Então o inspetor de solda, o técnico de solda, ele vai receber esse documento, normalmente está ali, né? Ou está incluso no PIT, né? No plano de inspeção de trabalho, tá? Ou está em algum documento, alguma instrução de trabalho, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Quem está no campo, ou em fábrica, ou no campo, acompanhando, por exemplo, uma soldagem, né? Normalmente ele está servido desse tipo de documento, tá? Se caso eu, por exemplo, que nem o pessoal aí que tem o Augusto
né? Tem o Augusto e o Marcel. Eles estão trabalhando aí com um vaso de pressão ou, de repente, com uma caldeira que não tem documentação, né? Então, eu preciso fazer o quê, pessoal? Antes de mais nada, reconhecer o metal de base. E como que eu faço isso? Qual que é o ensaio pertinente a isso? Uma réplica metalográfica. Quero conhecer, se não tem identificação nenhuma, eu vou fazer uma réplica metalográfica naquele corpo, né, daquela caldeira, né, o balão da caldeira, do espelho ali, certo? Uns pontos ali escolhidos ali, para saber qual o material que eu tenho em mãos. Em cima dessa microestrutura, né, eu vou chegar no metal de base, reconhecer o metal de base que eu tenho em mãos, tá? Em cima disso aí eu vou tomar minhas atitudes ali, né? Os ensaios pertinentes aí para ver se essa microestrutura aí não teve, não sofreu, né, alterações aí durante todo o trabalho, né? Durante anos e anos de trabalho. Eu provoquei uma área martensítica, né? Uma área martensítica, então, é uma área que tem uma elevada dureza, tá? Então, ela é muito propensa, né, a microtrincas, tá? É muito suscetível a microtrincas, tá? Principalmente porque a gente está falando aqui, o assunto foi vaso de pressão, lembra? Tá? O balão ali da caldeira, onde tem esse sanfonamento, né? Então, você imagina, a olho nu a gente não consegue enxergar, mas no dia a dia de trabalho, por exemplo, de um vaso de pressão, né? Isso a grosso modo, viu, pessoal? Tá? A grosso modo. Então, eu tenho aqui um vaso de pressão e ele vai, conforme a temperatura ali de trabalho dele, ele vai ter pressões aqui, ó, várias pressões e principalmente no tampo, né? Principalmente no tampo, que é as regiões onde tem mais. Então, eu tenho um sanfonamento aqui, ó, tá? Lembra que as pressões, elas não são zeradas, né? Eu vou fazer a medição aqui e vou encontrar que é tanto de pressão. Não. Então, em todos os pontos aqui que eu for medir a pressão aqui, vai ter pressões diferentes, né? E essas pressões diferentes vai fazer com que o material fique assim, né? Ele fique trabalhando assim, né? Isso a olho nu a gente não vai enxergar, porque aqui eu posso ter mais pressão, certo? Aqui menos, né? Então eu preciso de um material que ele aguente esse tipo de situação. Então por isso que já a escolha dos materiais de aço liga, certo? Agora, né, se eu mudei a situação de elasticidade desse material, né, principalmente numa soldagem, ou seja, eu elevei a dureza, então eu diminui a elasticidade dele, certo? Correto? Então okay. Ele pode ficar suscetível, né, propenso a ter menos elasticidade desse ponto, né? E esse ponto aqui pode buscar uma saída, ou seja, né? Como ele tá ali aguentando uma certa pressão, né? E ele não está tendo essa elasticidade no material ali, né? Na microestrutura, ele pode romper. E isso a gente vê muito, sabe onde? Em qual ensaio que a gente vê muito isso, pessoal? Ensaio de tração, onde tem aquela dilatação, ou ele absorve mais energia, né? Quanto mais energia, né? Ele absorve, mais ele demora para romper, né? Tracionar, ele vai tracionar, certo? Porém, né? Porém, a plasticidade do material, né? Certo? Chegou aquele ponto de plasticidade, pode ser um ponto demorado até atingir a plasticidade, ou não, né? Dependendo do tipo de microestrutura do material. Correto, pessoal? Ok? E isso, lógico, pessoal, nós estamos falando da união, né? Do corpo inteirinho ali, vou ter a união do corpo inteirinho por soldagem, certo? Por isso que eu faço todo o acompanhamento aí e tal, para ver né? Se durante a soldagem eu não fugi disso, né? Não provoquei algo ali estranho ali na união desse vaso de pressão, né? Na soldagem do corpo do vaso de pressão. Pessoal, então, eu só devo lembrar vocês que, até agora, né? Nós falamos de situações que podem estar ocorrendo aí, né? Durante aí a escolha, né, do processo, né? A escolha daquela determinada microestrutura,
tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, assim, com relação à própria soldagem, né? Ao que envolve a própria soldagem, os processos de soldagem, a gente vai comentar aqui, certo? E a gente não pode esquecer que muitos conhecem a AWS, muitas vezes, para quem trabalha com estrutura, para quem trabalha com projeto, quem acompanha a estrutura metálica no dia a dia, né? Nós temos aí a AWS D1.1, que é uma norma, um código, é um código de fabricação, tá? Como tem no vaso de pressão, na fabricação dos vasos de pressão e caldeira, né? Nós temos a norma ASME 8, né? E suas seções. Nós temos também a AWS D1.1, que trabalha somente com estrutura. Então, tudo que eu quero saber com relação a fabricar uma estrutura metálica, eu corro no código de fabricação AWS D1.1. Porém, quando nós falamos em soldagem, nós falamos da American Weld Society, certo? Da Fundação American Weld Society, certo? Sociedade Americana de Soldagem. E ela, pessoal, tudo que envolve soldagem, as especificações, as classificações, tudo, né? Tudo que envolve soldagem, até ela se envolve na simbologia de soldagem. Então, se você entrar mais a fundo, né, a D1.1, a D1.1 pertence, né, à Sociedade Americana de Soldagem, a AWS, porém, ela está envolta só de estruturas metálicas. E a AWS, ela fornece tudo que envolve processo de soldagem, de aplicações de soldagem, ela está ali colocando o bedelho, certo? Especificando ou classificando, tá? Então lembre muito disso. Se você pegar, né, uma caixinha de eletrodo, ou uma lata, né, de eletrodo, você vai ver a etiqueta lá em cima, na etiqueta, que vai estar lá. A etiqueta AWS 5.1, A5.1, né? Tal. Aí vai classificar o material que você tem na mão aí. O tipo de metal de adição que você tem na mão. E7018, né? ER70S3. Em tudo você está envolvido aí com a AWS, tá? Tudo que envolve soldagem, nós falamos da AWS. Ah, mas a ASME não se envolve? A ASME, pessoal, ela usa a AWS, usa o conhecimento da AWS e acompanha. Observem que nas especificações que a gente vai ver depois, a ASME acompanha, né? Então, você vai encontrar nas especificações, muitas vezes, SFA, lembrando a ASME, porém, a leitura toda, né, o conhecimento todo vem dessa organização aqui, dessa sociedade americana aqui. Tudo que envolve soldagem, ok? Aí nós temos os vídeos, com certeza vocês assistiram, né? Temos exercício, nós não vamos ficar falando de exercício e vamos pular, vamos aqui com relação ao processo do leitor revestido. Vou fazer, né, a gente vai fazer uma pincelada, vamos dar uma pincelada. Então, vocês, com certeza, vocês já fizeram a leitura, já assistiram os vídeos e a gente vai pegar os pontinhos mais importantes desse processo, tá? Lembra que eu comentei ali com relação o que mais me preocupa no processo de soldagem de eletrodo revestido é o metal de adição. É o tratamento que eu tenho em cima do metal de adição. Então eu tenho que conhecer cada tipo de metal de adição e, por exemplo, no caso do processo de eletrodo revestido, eu devo conhecer cada tipo de revestimento, ou seja, cada microestrutura envolvida no metal de adição, né? Ela vai estar ligada à composição do revestimento. Então, quando nós falamos do processo de eletrodo revestido, nós temos 4 tipos de revestimento. Eu tenho aqui, isso são os mais comuns que nós encontramos aqui, tá? Ó, eu tenho, vou dar exemplo aqui, tá? E6010. Então, o E6010 eu tenho revestimento celulósico. Eu tenho outros
outro eletrodo na praça, que é o 6013, muito conhecido pelas mãos do serralheiro. Nós temos o revestimento rutílico. Nós temos também, muito conhecido na área industrial, o 7018, que é o revestimento básico. Eu tenho aqui o E7024, que é não muito conhecido, que é ácido. Vocês devem conhecer com certeza esse cara aqui. Eu vou só resumir a vida de cada um, tá? Que é uma leitura mais profunda. Falar em consumível de soldagem, né? Nós temos aqui na sala dois técnicos de soldagem que estão fazendo curso aqui, que está nessa disciplina aqui. Então, para eles já é um negócio mais embaixo. Eles vão ter que fazer uma leitura mais profunda, tá? Então, o celulósico, pessoal, no campo, o pessoal conhece muito como aquele eletrodo vermelhinho, 5P, muito usado para raiz. Antigamente o pessoal lembra que a TIG não é, a TIG é um processo caro. E outra coisa, eu utilizo a TIG muitas vezes para aços não ferrosos. Eu prefiro utilizar para aços não ferrosos, né? Principalmente inox. Então, antigamente o pessoal não tinha tanto acesso à TIG assim. Então, para a raiz, para garantir uma raiz perfeita, o pessoal utilizava o 6010, que é o 5P, eletrodo 5P. Tanto ele como o 6013, o revestimento dele basta, né? Basta simplesmente eu ter um quê? Pegar esses carinhas, né? Colocar eles numa estufa de armazenagem e já utilizar. Estufa de armazenagem, pessoal, é uma estufa que eu coloco um local que eu coloco, né? Como se fosse um armário, alguma coisa assim, tá? Em que eu coloco ali uma temperatura ali, coloco os instrumentos ali dentro para ver a umidade relativa, a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Então, seja 10, 15, 20 acima do ambiente, estaria, isso estou falando aqui, né? No estado de São Paulo, né? Sul já o negócio já complica, porque lá já a temperatura é mais baixa. Então eu tenho que garantir uma temperatura para que não tenha umidade e o revestimento. Basta, ok? A mesma coisa para o ácido também. Então partiu para mim fazer uma soldagem, basta eu colocar num recipiente ali, que eu normalmente é uma estufa portátil. O serralheiro ele coloca na mão mesmo, ele carrega na mão mesmo. Mas nós que trabalhamos na área industrial, nós utilizamos cochicho, que é uma estufa portátil que o soldador, né, coloca o eletrodo perto dele, né, ligado muitas vezes à máquina dele, né, e essa estufa fica ligada ali a uma temperatura ali para se trabalhar. O 6010 ele também foi muito utilizado, principalmente até hoje ainda, né, em gasoduto. Hoje nós temos tecnologia aí com relação ao processo tubular e ao processo MAG aí que o pessoal está utilizando aí no lugar do processo eletrodo revestido. Mas o processo eletrodo revestido, há pouco tempo, ele ainda era muito utilizado. Por quê? Principalmente com revestimento celulósico. É o revestimento que eu não preciso tratar dele. Tá? Não preciso fazer um tratamento térmico ou uma ressecagem, que nós falamos no nosso dia a dia. Basta que ele esteja numa estufa de armazenagem ali, só para não, né, não pegar a umidade, e eu posso estar utilizando ele na soldagem tranquilamente. Tá? Então, tanto celulose como o rutílico e o ácido são revestimentos que não precisam de tratamento térmico. Porém, o que mais nós utilizamos hoje na indústria, né, em qualquer tipo de soldagem, é esse carinha aqui. E esse carinha, ele exige, né, além de ele ser, a hora que eu entro, né, eu entro com ele na fábrica ou em campo, né, todos vão para cá, né? Todos os consumíveis têm que ter uma região, né, um local, né, para acondicionar. Todos, tá? Todos vão para ali. Porém, a hora que eu saio da estufa de armazenagem, né, eu vou pegar o 7018 e vou fazer uma ressecagem. Por quê? Porque a secagem já foi feita em fábrica. Ou na ISAB, ou na Biller, né, ou na ThyssenKrupp.
já foi feito já uma secagem. Então, para mim utilizar na minha soldagem, eu preciso fazer uma ressecagem, ou nós chamamos de tratamento térmico. Um tratamento térmico, né, ele inicia, né, certo? Aqui, ele inicia, né, no zero, certo? Aqui a rampa, certo? Sobe a rampa aqui, vai até, sei lá, muitas vezes depende muito o fabricante, até 350 graus aqui de patamar. Fica aqui mais ou menos uma hora, né? Dependendo muito da situação, uma hora, 1h30 ou até 2 horas em patamar, certo? Então eu comecei do zero, abri a estufa, liguei, né? Chegou até, né, a minha rampa de aquecimento chegou até 250 graus, né? Com o eletrodo lá dentro, estou fazendo uma ressecagem. Então deixo por um período de 2 horas, né? Um tempo de patamar de 2 horas e faço abaixo, depois do tempo, né? Eu abaixo para uso em 150 graus, que eu chamo de manutenção. Então eu vou utilizar o 7018 somente a 150 graus. Então eu não posso utilizar esse eletrodo, esse consumível, se não for cumprido o tratamento térmico e a minha estufa de manutenção. Eu tenho uma estufa de secagem, né, de ressecagem, desculpa, e eu devo ter na minha fábrica uma estufa de manutenção. Então eu tenho aqui estufa de ressecagem, né? Faço a ressecagem, faço o tratamento e depois eu coloco numa estufa de manutenção onde eu posso estar trabalhando com o eletrodo. Então aí depois disso, né? Depois disso, o que é? Uma estufa portátil. Então, normalmente é assim que nós trabalhamos quando estamos com o processo de eletrodo revestido, tá? Então, no campo é exigido, então, essas 4 estufas. Entendido? Então, quando a gente trabalha com processo de soldagem por eletrodo revestido, né? Nossa preocupação justamente é o consumível de soldagem. E outra coisa importante, os processos que vocês tiveram fazendo a leitura, normalmente utiliza-se gás, certo? Tá? TIG utiliza gás, arame tubular utiliza gás, MIG e MAG utiliza gás, só arco submerso não utiliza gás, porque o arco submerso, né, nós estamos utilizando fluxo, né? Abre o arco embaixo do fluxo e ali gera a poça, certo? No caso do processo de eletrodo revestido, pessoal, por que eu tenho que tratar bem o revestimento? Porque o revestimento, pessoal, vai ter a queima e ele vai provocar o quê? Esse gás, essa fumacinha, é um gás de proteção. É uma atmosfera protetora formada pela queima do revestimento com a alma metálica. Quando eu estou soldando com processo de eletrodo revestido, a minha preocupação é que o ambiente em que eu esteja soldando esteja protegido de ventos, né? Chuvas, ventos, né? Eu vejo muitas vezes, principalmente em usina de álcool aí, não sei se alguém trabalha em usina, o soldador fazendo a solda e com o ventilador ligado para ele, porque ele tem que ficar fresquinho. Então, o ideal é que ele utilize uma máscara, né, para proteger da fumacinha ali e que proteja, né, a sua região soldada para que essa atmosfera não saia e não deixe desproteger da solda, porque aí eu tenho aí hidrogênio e oxigênio no ar. Então, a nossa leitura de hoje realmente envolve o consumível de soldagem. Lógico, todos os processos que nós vamos estar falando, sempre tem o carinha que está do outro lado, que está segurando ou a tocha, né, ou o porta-eletrodo, e esse carinha é muito importante que ele seja treinado por vocês, certo? Não adianta eu cobrar o soldador se ele aprendeu ali aos trancos e barrancos, nunca teve um treinamento, então ele jamais vai saber
né, quais os parâmetros, né, que ele vai estar cuidando, né, para que a solda, a receita dele saia perfeita. Ok? Eu já trabalhei numa montagem de um vaso separador em Cubatão. É o coração da refinaria de Cubatão. Então, o volume de solda ali, imagine o volume de solda. Então, nesse caso, quando eu tenho um grande volume de solda, é necessário que eu tenha as duas, tá? Porque senão, eu vou, por exemplo, se eu tiver só uma, por exemplo, que de ressecagem, que ela vai, acho que se não me engano, até 400 amperes, até, desculpa, 400 de temperatura, certo? Então, se eu baixar ela para 150, ela vai ficar ocupada, certo? Quando nós estamos falando de eletrodo, de processo de eletrodo, ele tem a vantagem do processo de eletrodo que eu posso deixar a máquina aqui embaixo, no chão, né? No térreo, no primeiro andar, e subir, sei lá, 10, 15 metros com cabo, né? Certo? Então, essa calibração é muito importante com relação a isso, tá? Que o técnico de solda, o inspetor de solda, faça realmente essa leitura antes de iniciar o processo de soldagem, tá? Principalmente na estufa também, tá? Estufa portátil também, para ver se ela está realmente atendendo ali aquela temperatura, tá? Para que aí acontece muitas vezes quando você não faz essa leitura, né? Você acaba perdendo a ressecagem. Então, a minha preocupação com o processo de eletrodo revestido, pessoal, é exatamente essa, é o consumível. Então, eu tenho que estar sempre alerta com relação a isso, tá? Tudo quando nós falamos de equipamento, instrumentos que são utilizados, né, durante um processo de soldagem, tem que ser calibrado, né? Não adianta ter uma estufa e a estufa, né, não fazer a leitura correta, certo? Então, esses manômetros, né, esses termômetros, na verdade, têm que estar sempre calibrados, tá? Para garantir realmente a leitura ali. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui o processo de eletrodo revestido. Então, a gente tem esse tipo de condição, normalmente, né, normalmente é campo, né? Outra coisa importante, pessoal, com relação à corrente, né? Tá? Então, corrente, normalmente nós temos CCC e CCC negativo e CCC positivo, corrente contínua positiva e negativa, certo? Tá? Então, o comum, né? O comum é você utilizar sempre na inversa, polaridade inversa, ou seja, sempre o positivo, né, vai estar com o porta-eletrodo, certo? Então, como é um processo que abre o arco, né? Aqui, né? Eu tenho o positivo, certo? E aqui o negativo. Então, o negativo está sempre na peça, né? Sempre na peça. E esse negativo, ele tem que estar bem conectado para evitar abertura de arco. Então, a abertura de arco no equipamento, pessoal, é algo gravíssimo, tá? É algo gravíssimo, tá? Então, posso estar provocando uma região ali, uma região ali com uma certa dureza devido à abertura de arco, tá? Observe que a máquina, quando você pega uma máquina de solda, hoje nós trabalhamos com inversoras, né? Antigamente tinha aquelas máquinas parrudas, né? Que você deixava, você estava construindo, então você deixava aqui no térreo, né? E ia subindo com o cabo, né? Aterrava a estrutura no início, né? Certo? Aterrava a estrutura no início, aterrava aqui, bem aterrado aqui, e a corrente ia, né? Ia correndo em toda a situação de campo. Tem que tomar muito cuidado com isso quando nós estamos falando aí, principalmente uma intervenção de soldagem numa caldeira, né? Ou num vaso de pressão que eu tenho alguns instrumentos, né? Alguns instrumentos ali digitais ou analógicos, né? Que eu preciso estar levando esse aterramento perto de onde eu vou fazer a solda, tá? Tá? O cabo terra tem que estar sempre colado à região que eu vou fazer, principalmente quando nós estamos falando aí de equipamentos, tá? A gente não pode ficar escolhendo o cliente, pessoal. Ah, esse cliente aqui é da usina. Ah, esse pode ser
do jeito que for. Ah, esse aqui é Petrobras. Esse aqui Petrobras tem que tomar um cuidado, porque aqui tem inspetor disso, inspetor daquilo, tal, tal. Se eu for ficar nessa política de ficar escolhendo a minha qualidade A, B, C e D, fica difícil, tá? E com relação aos procedimentos de soldagem, também fica complicado. Você não pode ter uma cabeça para sabe? Você não pode ter, não, eu vou tratar o fulano assim, o ciclano assim, né? Não pode fazer isso. Se você for usar esse tipo de política dentro da sua fábrica, você vai acabar fazendo caca. E o teu cliente, né? O teu cliente muitas vezes ele se assusta, né? Ele se assusta e nunca mais coloca nada para fabricar dentro da sua fábrica aí, porque você não tem, né? Você não tem esse cuidado todo, você faz essas escolhas, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Principalmente com relação, não só o eletrodo, né? Os consumíveis todos que nós trabalhamos, né? Vareta, arame, fluxo, eletrodo, todos os consumíveis que nós trabalhamos só tem um endereço a hora que chega na fábrica ou no campo, uma estufa de armazenamento. Essa estufa ela tem que ser bem feita, né? Se eu estou trabalhando numa empresinha pequena, eu posso até fazer em formato de armário, né? Um armário de aço, né? Colocar umas lâmpadas internamente, né? Faço um furinho ou outro para tirar a umidade ali, um suspiro, né? Para tirar a umidade. Coloco um instrumento lá dentro para medir a temperatura, né? Então, quando uma empresa pequena é uma coisa. Eu visitei uma empresa grande, eu me assustei, porque o pessoal não tinha conhecimento. Lá em Catalão, não vou falar o nome da empresa, mas lá em Catalão, empresa grande, empresa, uma multinacional, onde nós chegamos para fazer um procedimento de soldagem. Todo o consumível de soldagem, pessoal, todos, né, estavam, né, na área de onde o pessoal de recebimento de trabalho, do suprimento trabalha, né, o entregador, o almoxarife, né, e estava o ar-condicionado ligado. O cara que estava lá, né, tratando do leitor, ele estava tratando dele, né, com o ar-condicionado ligado, porém aquilo ali estava causando um prejuízo imenso ao material que ele estava trabalhando ali e a própria soldagem, com certeza. O que mais nós podemos falar desse carinha? Aqui nós temos os tipos e funções, né, dos consumíveis de soldagem, né, falando parte elétrica, funções elétricas, isolamento, né, ionização, funções físicas e química, né, com relação aos gases. O pessoal esquece, eu vejo grande parte do pessoal que trabalha com o processo do eletrodo revestido, ele esquece realmente que aquelas funções físicas ali, que é aquela formação atmosférica, né, a atmosfera que forma ali com relação ao revestimento, ele não está nem aí, infelizmente. Né? Então é por isso que é exigido que você, eu tô ventando, já trabalhei no gasoduto, né? No gasoduto Campinas Rio. No Campinas Rio, nós temos aquelas fazendas, né? Aqueles campos abertos ali que corre um vento gigante ali, certo? Havia solda? Nós tínhamos que fazer solda, né? Era exigido fazer as emendas dos macarrãozinhos, né? Dos tubos, né? Tá? Porém, né, a gente adequava o ambiente. Então, onde tinha, se você olhar nesses vídeos que nós temos aí né, no YouTube aí, com relação a gasoduto, você cria né, um ambiente na região ali, onde né, o pessoal faz uma cabana bem protegida, justamente para que não tenha esse vento, né? Esse vento não faça parte ali, né? Não expulse a atmosfera protetora, tá? Então tem que tratar bem, né? Certo? Lembrando que justamente no gasoduto, pessoal, o pessoal utilizava o revestimento celulósico devido à versatilidade de não uso, né? De uma estufa, de duas estufas. Então eu utilizava o quê? Uma estufa de armazenagem só, né? Para aquele eletrodo 6010, que eles utilizavam para raízes o 6010, e para enchimento também celulósico, porém com limite de resistência maior, né? Eles utilizavam o 8010. Né? Então não havia necessidade, como a gente usava, a gente trabalhava como cigano, né? Certo? Ia
passando para as fases, que a gente chama, né? As fases, e avançando as fases, a gente não tinha necessidade de levar estufa de ressecagem e nem estufa de manutenção. Bastava somente uma estufa de aço ali, de armazenagem e pronto, né? Hoje, com essa tecnologia, nós já temos os processos, né, que já são automáticos, né, semi-automáticos, né, tem operador, na verdade, né, tem um operador que você, a solda, o tubo fica fixo e a máquina, né, a máquina de solda, a tocha, ela circunda o tubo, né. Então, hoje, tecnologia, se a gente for falar em tecnologia, né, todo dia é criado algo, né, dentro, principalmente na área de soldagem, ok? E aqui, eu lembro aqui o seguinte, ó, com relação, tá? Então, como vocês, nós vamos passar aqui um tempo curtinho, a gente lembra que quando nós falamos de classificação, pessoal, né, classificação significa que a AWS, ela deu nome aos bois. Então, eu tenho aqui, em termos de classificação, né, certo? Eu tenho aqui 6010, né? Isso, desculpa, é 6010, né? É 7018. Dois exemplos aqui que eu dou para vocês aqui. Então, isso é classificação, certo? Especificação AWS, né? Já envolve o quê? Né? Aqui a gente tem o exemplo que a gente deu aqui com relação aos eletrodos, né? AWS a 5.1. Então, quando nós chamamos a especificação 5.1, né? Observe que vocês vão encontrar isso na lata ou na embalagem, seja no arame, seja em qualquer consumível que for, na embalagem de consumível você vai encontrar a especificação e a classificação também, né? Então, a especificação, pessoal, ela está voltada, tá? Ela está voltada. Nesse caso aqui, a especificação está voltada a essa classificação. O que está voltada? Qual que é a relação dessa especificação com relação a essa classificação que eu dei exemplo para vocês aí? Aqui também entra também o 6013 também. Então, qual que é a relação da especificação com relação à classificação? Todos esses consumíveis de soldagem aqui, eles são do processo de eletrodo revestido. Então, a classificação envolve o quê? Processo, certo? Seja ele TIG, eletrodo, arame tubular. Envolve se é o tipo manual ou automático, né? Nesse caso aqui é manual, né? Um processo manual. E tipo do metal de base. É essa relação que existe com a classificação, a especificação com a classificação. Então, esses consumíveis que eu escolhi para dar o exemplo aqui, 6010, 13 e 7018, né, são da especificação AWS, que significa processo de soldagem, eletrodo revestido manual aos aços carbono, que é o metal de base. Então, a especificação está sempre falando do processo, certo? O tipo de processo, se é manual ou automático, e qual processo, lógico, e soldagem de quem? De qual metal de base? Então, essa especificação é só um exemplo, né? Então, eu vou ter em todos os processos especificação e classificação. E vocês que fizeram a leitura lá, né? Tem também a parte de consumíveis, né? Tá? Então, tem a leitura aí que vocês podem fazer tranquilamente, vocês vão chegar no que a gente acabou de falar aqui, tá? Tem as características aqui, né, de cada um, certo? E a escolha, pessoal. A escolha com relação ao tipo, né, de consumível que eu vou estar escolhendo, né? Sabe, quais são esses itens que é importante eu controlar, que o soldador é obrigado a controlar? Comprimento do arco. Quando nós temos, como nós falamos, que eu preciso, né? Eu preciso controlar essa distância aqui, ó, pessoal. A hora que eu abro o arco, eu tenho que manter uma distância não muito distante, porque eu posso estar
esse arco ele pode estar sendo esticado, de um modo, né, gritante, esticado, né, e não pode, e pode estar provocando a hora que eu aumento essa distância, né, o aumento do stick out, né, certo? Essa distância, eu posso estar provocando labareda, porque existe ali uma troca, né, certo? Entre a chapa e o eletrodo, né, essa corrente, né, de elétrons aí, essa troca, né, certo? E ela pode estar tirando ali a estabilidade do arco, tá? Então tem que manter uma distância correta, certo? Uma distância correta. Então faço também, né, a escolha por isso, tá? Ângulo do trabalho, pessoal. Então eu tenho que ter também um ângulo, né? Seja ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu desenhar aqui, com relação a um tubo. Estou fazendo estou soldando um tubo, certo? Tá? Então, normalmente, tubulação, né? Eu subo, né? Então, estou sempre soldando ascendente, né? Então, normalmente, o pessoal faz o início aqui embaixo, né? Normalmente, o soldador inicia aqui embaixo, certo? Então, a partir do momento que eu faço o deslocamento, né? Eu também tenho que manter o ângulo de trabalho conforme o ângulo também da peça, né? Então, observe que eu devo estar sempre mantendo, opa, 90 graus aqui. Sempre mantendo um pouquinho abaixo, né? Só para manter a poça de fusão não cair. Então, o material não cair, eu deixo um pouquinho inclinadinho aqui. Então, isso eu chamo de ângulo de trabalho. E também ângulo de deslocamento, tá? Então, eu estou sempre mantendo aqui um certo ângulo para mim segurar o material, certo? Tá? Então, eu vou mudando, principalmente em tubulação, eu vou estar sempre mudando esse ângulo, tá? Sempre mudando esse ângulo com a base, né? Com a base da peça, tá? Ok? Então, eu tenho que estar sempre deixando um ângulo correto para mim poder trabalhar, tá? Velocidade, pessoal. Eu não tenho nada na mão aqui, né? No meu braço aqui, para mim controlar essa velocidade. Então, isso tudo eu consigo com o quê? Com treinamento, né? Então, quanto mais horas, né, mais horas de trabalho eu tenho soldando, significa que eu vou adquirindo, né, essa habilidade de manter uma distância correta para que a solda, porque se eu deixo colar, encostar muito o eletrodo na peça, né, na poça de fusão, pode colar, né, certo? E também não posso distanciar muito o eletrodo da peça, porque senão eu vou acabar provocando uma falta de, né, uma falta de estabilidade aí na região, na pós-fusão. Então vai me complicar também, né? Então a solda não vai sair de acordo com a gente, né, que a gente quer uma solda boa, né, uma solda boa que tem ali, que atenda todos os requisitos ali, né, com relação a isso. Então, corrente, eu também tenho que controlar. Então a corrente, o soldador, né? Eu tenho um soldador aqui que está fazendo um curso conosco aqui que ele trabalha em manutenção rural, equipamento aí de agrícola. Aí ele me falou que ele tem uma tabelinha lá da ISAB que ele utiliza, certo? Ele utiliza aquela tabelinha da ISAB. Então, o próprio fabricante, né? Ele passa as informações de corrente por bitola, né? Então, tem 2,5, né? Eletrodo 2,5. Um exemplo que eu estou dando aqui, de 80 a 100, né? 3 oitavos, de 100, né, a 120, né, ou a 160. Então, conforme o fabricante, então ele tem uma tabelinha ali que ele faz a soldagem dele no campo lá com eletrodo, né, e ele vive tranquilamente. É diferente, por exemplo, de uma fábrica que está, no caso do nosso amigo Augusto aí, né, que ele tem que cumprir requisitos, né, certo? E ter procedimento de soldagem, certo? E nos procedimentos de soldagem está ali, tá a leitura, né? A leitura ali de qual a amperagem correta, né? Então ele não amarra uma amperagem, né? Um valor, ele coloca,
né, um parâmetro ali de tanto a tanto, para você poder trabalhar com aquele eletrodo, aquela bitola daquele eletrodo, ok? Tá? Então, essas são as principais informações que nós estamos passando para vocês aí, tá? Correto? Então, quando nós estamos trabalhando com o processo de eletrodo, sabemos que a taxa de posição é baixa, né? De 1 a 5 quilos, então, normalmente, né? É por isso que eu não utilizo. Antigamente, bem antigamente, nos anos 80, 90, que eu utilizava, né? Eletrodo dentro de caldeiraria, né? Depois que começou a vir esses processos semiautomáticos aí que realmente, né? No final dos anos 90 começou, entre o meio e final dos anos 90 começou a vir tecnologia para o Brasil e aí começou a aparecer essas máquinas importadas aí, ok? Então, normalmente, a minha preocupação quando eu trabalho com o processo eletrodo revestido é muito fácil criar choques elétricos, né? Eu ter choques elétricos, né? Dependendo se eu estou soldando aí numa região úmida, numa região molhada, né? Os soldadores, eu tenho que tomar cuidado com os EPIs de soldadores, né? Para que ele, né? Que ele se proteja. Os cabos de soldagem para evitar, por exemplo, eu puxar o cabo e ele estiver aberto com a proteção aberta ali e de repente esbarrar ali numa chapa metálica ou numa estrutura metálica e abrir arco, ok? Dos processos todos é o mais barato que nós temos, né? Menos custo. E como eu falei para vocês, antigamente nós tínhamos aquelas máquinas robustas. Hoje, inversora, né? Nós temos uma inversora aqui, 250 amperes, certo? Que ela não é tão pesada, eu posso levar ela para para a altura que eu quiser, né? Se eu tiver acesso, né, com escadas, tal, guarda-corpo e tudo mais, eu posso utilizar ela na região que estou, perto da região que eu estou, né? Hoje nós temos aí inversoras pequenininhas que, né, você carrega aí sem com relação a peso, sem preocupação nenhuma com peso, né? Tá? Então elas podem também estar soldando eletrodo, como pode estar soldando TIG. Pessoal, vamos dar sequência à próxima aula, né? Certo? Vamos fechar esse assunto, tá? Eu acredito que na próxima aula a gente consiga fechar.